Olá, que bom que você está aqui conosco. Quero compartilhar com você mais um estudo do GDC dessa semana. Estamos na semana aí do dia 28 a 4 de outubro, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero começar lendo o nosso devocional com você, o devocional do dia 29 de setembro, segunda-feira, que o tema é Promessa de Suficiência nele. Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse devocional, esse texto é muito poderoso, né? É uma promessa tão rica que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, o tão famoso Sermão do Monte, onde ele traz vários ensinamentos e traz essa leveza de que tudo que nós precisamos, tudo que nosso coração deseja, a gente vai encontrar ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que ele aborda aqui, que comenta com a gente, é que quando nós nos preocupamos com as coisas que estão no coração de Deus, Ele se preocupa, claro, com as coisas que estão no nosso coração. Então, assim, não ande ansioso sobre se as coisas vão faltar, se você não vai ter o que comer, o que beber, é o que ele cita no versículo, no texto, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas que a gente busca almejar, onde essa sociedade hedonista que constantemente estimula buscar essas coisas, né? Nosso coração às vezes acaba sendo influenciado. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas a nós. Temos que fazer da prioridade a prioridade, a coisa mais importante, né? Então, quais são as prioridades que têm dominado o seu coração, a sua vida neste momento? Como você pode reavaliar essas prioridades à luz do que Jesus nos ensina, certo? Decida hoje viver de forma sábia e simples em meio a tantas oportunidades de distração. Escolha fazer o que realmente importa, a prioridade da sua vida. Priorize Jesus, tome posse da sua promessa para você. Quem tem Jesus, tem tudo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra poderosa. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque nós podemos confiar no Deus que é fiel, que nos sustenta em todo momento. Obrigado porque cada dia que nós temos na nossa vida, nós podemos agradecer pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Podemos desfrutar de um novo dia para cumprir a tua vontade em nossa vida, para ver os teus planos que são maiores que os nossos. E com a confiança de que tudo aquilo que a gente pensa que falta e que vamos precisar, o Senhor já proveu, já vai nos sustentar. Basta buscarmos em primeiro lugar o teu reino. Então nos ajude, Pai, a termos essa perspectiva, temos essa convicção, essa confiança no Senhor e vivermos os melhores dias das nossas vidas aqui na terra. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor é bom e com o Senhor vamos vencer todas as batalhas e terminar bem essa corrida em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo de hoje também traz uma perspectiva parecida de busca por Deus. É o tema Vencendo os desafios da vida através da oração. Sabemos que a vida é cheia de desafios, na verdade. A vida constantemente vai nos trazer batalhas, desafios, dificuldades, coisas que a gente vai precisar encarar. E não tem forma melhor de encarar isso do que com Deus. E a palavra nos ensina, esse estudo vai nos conduzir nesse ensinamento de que a forma correta de viver isso é através da oração. Vencendo os desafios através da oração. Segundo a Tessalonicenses 3:1, que é o livro que vai guiar esse estudo, Paulo diz: Finalmente, irmãos, orem por nós. Bem curto, mas bem poderoso. Finalmente, irmãos, orem por nós. Depois da carta, de todas as falas de Paulo, ele diz: Finalmente, irmãos, orem por nós. A oração, ela é um dos fundamentos essenciais da vida cristã. Ela não é apenas uma disciplina espiritual, um hábito que você vai desenvolver. Ela é uma expressão relacional com Deus. Nosso Deus, ele é relacional. Nosso Deus deseja se relacionar com você. E a forma que existe para isso é a oração, é a conversa com Ele. A oração é a forma quando o céu se conecta com a terra. Se você quer trazer o céu para essa terra, a vontade de Deus para nós, não tem outra forma, é a oração. A oração é o seu jeito de falar com o Pai, de trazer a vontade dele sobre a nossa vida e de trazer tantas outras coisas que nós vamos abordar aqui nesse texto. Paulo escreve para a igreja tessalônica que era uma igreja que estava sendo perseguida. Ela era perseguida, desafiada por falsas doutrinas e pressões externas constantes. E em meio a esse cenário, ele não recorre a estratégias humanas de batalha. Afinal, a palavra nos diz que nossa batalha não é contra a carne ou sangue, né? Então, é uma batalha espiritual. Então, por isso nós recorremos às ferramentas espirituais. E a oração como meio de sustentação e proteção e avanço da missão, avanço do evangelho. Paulo orienta, então, os irmãos a continuar perseverando em oração,
porque essa é a melhor forma de vencer a batalha, vencer o desafio, perseverar, permanecer e garantir o avanço, a expansão do Evangelho por meio da oração. Então, nesse estudo, vamos ver como a oração fortalece o cristão diante dos desafios da vida e como ela, por meio de Deus, Deus livra todos os seus, né? Por meio da oração, Deus nos livra também dos maus e daquilo que pode acabar atrapalhando a nossa missão. Para avançar por meio da oração, primeiro, ore pelo avanço do reino. Ore pelo avanço do reino de Deus. 2 Tessalonicenses 3:1, a segunda parte do versículo, parte B, diz: orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá. Ore para que a mensagem seja avançada rapidamente. Então você pode orar para que isso aconteça. Claro, nós vamos trabalhar, nós vamos caminhar para isso, vamos exercitar para isso, mas nós principalmente vamos orar para isso, né? Nós aprendemos nessa casa com o nosso pastor Carlito que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse da gente e orar como se tudo dependesse de Deus. Essa receita é o que vai garantir que a vontade de Deus se cumpra, que o reino dos céus venha à terra e aconteça uma transformação, porque nós vamos estar ali empenhados, ativos, mas vamos confiar de todo o nosso coração que é Deus quem dá o crescimento, é Deus que produz o fruto em nós para a glória do nome dele. Paulo nos ensina que a oração impulsiona a voz do evangelho. Então a oração ela é uma ação prática, é uma ação ativa de parar, orar, clamar por isso. E isso de fato impulsiona a voz do evangelho. Afinal, é através da oração que portas se abrem, corações se tornam receptivos para agir do Espírito Santo. Então a sua oração, ela vai de fato abrir portas espirituais para que a palavra de Deus alcance os corações, né? Então você precisa crer dessa forma que a oração ela não tem barreiras físicas, a oração não tem barreiras temporais, não tem barreiras étnicas, barreiras linguísticas. A oração ela vai onde a gente não chega. Então se você sente no seu coração de orar, e mesmo que você não sinta, eu estou te convidando a orar pelo avanço do evangelho em todos os lugares. Creia nisso e exercite a oração para que o evangelho avance em nome de Jesus. Então, onde há oração, há movimento espiritual, e onde há movimento espiritual, há colheita. Onde há um movimento espiritual, a colheita de Deus continua acontecendo constantemente. E a gente move esse âmbito espiritual, nós movemos isso por meio da oração, acessando o céu. Você tem intercedido pelo avanço do reino em sua cidade, igreja ou nação? Então aqui fica o convite para você. Se você até hoje não parou no seu dia ou na sua semana para orar por isso, ore intencionalmente, anote em algum lugar e lembre-se de orar constantemente pelo avanço do reino na sua cidade, na sua igreja, na sua nação e até fora das nações, até em outras nações, outros continentes, principalmente onde a igreja é perseguida, onde eles precisam mesmo dessa intercessão. Você já viveu uma experiência em que percebeu claramente que a oração abriu portas e preparou corações para o evangelho? Você já teve a experiência de tentar falar de Jesus para algum colega, algum amigo, amiga, alguém próximo de você e que você primeiro orou e de maneira sobrenatural essa pessoa se abriu para receber essa palavra? Você viu uma oportunidade única? Isso já aconteceu na minha vida, isso já aconteceu na vida de tantos conhecidos e isso é real porque a oração ela move o âmbito, o meio espiritual, move o mundo espiritual e você pode criar esses acessos, essas portas no coração das pessoas para que elas recebam o evangelho também e seja mais eficaz o alcance da palavra de Deus. Amém? Então, ore pelo avanço do reino. Para avançar por meio da oração, segundo, ore por proteção divina. 2 Tessalonicenses, continuando, no capítulo 3, versículo 2, orem também para que sejamos libertos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha que interessante. Eles estavam em missão, estavam ali fundando a igreja, estavam sendo perseguidos e Paulo orienta. Orem para que sejam libertos de homens perversos e maus, porque isso de fato existe, isso de fato acontece. E nós podemos orar para que Deus nos livre disso. A oração mesmo que Jesus nos ensina lá em Mateus 6,6 é que devemos orar para que Deus nos livre de todo mal também. Então nós precisamos pedir a Deus essa proteção. A oração não apenas move o reino de Deus, mas também protege aqueles que estão na linha de frente. E nós devemos nos posicionar ali de frente. Nós que temos conhecimento da palavra, nós que sabemos que temos uma missão, vamos nos posicionar ali de frente. Vamos orar para que Deus nos proteja, nos capacite e que a gente consiga avançar nessa palavra. Orar por livramento é uma atitude de sabedoria e dependência do alto.
Nós aprendemos até no livro de Efésios a respeito das armaduras, da armadura espiritual, né? Do capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz, couraça da justiça. Então, existe de fato uma armadura para nos proteger e nos ajudar na batalha, porque de fato vivemos uma batalha espiritual. Então ore se protegendo, ore pedindo que Deus te livre do mal, e essa oração ela vem com uma atitude de sabedoria e dependência de Deus, porque é Ele que nos protege, é Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a sabedoria, Ele que já sabe o fim dos tempos, já sabe o nosso futuro, Ele que já conhece nossos planos. Então confie nele e seja protegido pela oração também. Então, quais tipos de ataque ou pressões espirituais você identifica no seu dia a dia? Como você tem lidado com os desafios e pressões no seu dia a dia? Como você, com a oração, fortalece a nossa confiança na proteção de Deus diante de situações difíceis? Você consegue se sentir de fato protegido por Deus quando você está passando por um momento difícil, um desafio, uma perseguição ou algo que parece que é uma ameaça para você? Quando você ora, você de fato sente uma paz do Espírito Santo tomando conta do seu coração e a proteção dele sobre você? Ore com essa fé. Ore porque Deus deseja te proteger, deseja que o reino continue avançando por meio da sua vida também. E a oração, ela tem esse poder de trazer essa dependência de Deus sobre nós e a gente ser protegido por Ele em todo momento. Para avançar no estudo, por meio da oração, confie na fidelidade de Deus. Segundo Tessalonicenses 3,3, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Esta é uma declaração mais consoladora da Escritura. Em contraste com a infidelidade humana e a maldade do mundo, o Senhor permanece fiel. Glória a Deus, né, gente? Nós podemos confiar que mesmo quando nós somos falhos, e de fato nós somos, quando nós não conseguimos cumprir com a nossa parte da aliança, quando nós falhamos e somos infiéis a Deus, quando nós pecamos, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo Deus, Ele continua constantemente sendo um Deus bom, que nos ama, que nos protege, que deseja que o plano dele continue sendo executado e avançando nessa terra. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de proteção. Então, quando nós confiamos na fidelidade de Deus, não significa que nós vamos ser livrados de batalhas. Nós até podemos ser livrados de alguns maus e tal, mas certamente teremos desafios para enfrentar. E nós não seremos livres de todos eles, mas nós temos garantia da proteção de Deus em todos eles, da presença de Deus conosco em todos eles. Na grande comissão, Jesus diz que vão, preguem o evangelho, façam discípulos batizando e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, junto com a missão, nós recebemos a promessa da presença dele, que é tudo que nós precisamos para caminhar. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A fidelidade é um atributo de Deus imutável. Ele é fiel e ponto. Então ele sempre vai ser fiel. Se ele prometeu que está conosco, ele prometeu que você pode confiar nele, ele é fiel para cumprir até o fim. Acredite nisso e viva nessa verdade. Em quais áreas da sua vida você tem mais dificuldade de confiar plenamente em Deus? Você já passou por uma situação em que a fidelidade de Deus se revelou claramente, mesmo quando tudo parecia o contrário? Não é verdade? Quando a gente, às vezes, desconfia de tudo, quando a gente se sente abatido, né? A gente se sente mal e acha que Deus nos abandonou, Ele vem e prova da fidelidade dele mais uma vez. Deus é bom e Ele deseja que essa bondade se derrame sobre a sua vida. Creia, busque isso em oração, fale com o Pai, entregue a Ele os seus desafios, suas dificuldades, seja sincero com Deus e prove da bondade dele sobre a sua vida. Tenho certeza que Ele vai fortalecer todos aqueles que estão comprometidos com o plano dele, todos aqueles que estão comprometidos com a vontade dele aqui nessa terra. Para a gente concluir, 2 Tessalonicenses 3,4, confiamos no Senhor, que está fazendo e continuarão a fazer coisas que lhes ordenamos. Então Paulo conclui esse pensamento sobre oração com a palavra de confiança, não apenas nos irmãos, mas no Senhor, que opera por meio deles. Então a confiança, Paulo aqui está destinando tanto aos irmãos da fé, a quem ele está mandando essas cartas, quanto ao próprio Deus que habita, que move ali no meio de todos eles, né? Então essa confiança é recíproca. Ele crê que a oração e a proteção e a fidelidade de Deus manterão os cristãos firmes e obedientes.
Então a nossa oração, ela é uma ferramenta para nos conectarmos com o nosso Deus, que é relacional, que deseja conversar com a gente, deseja ter uma relação íntima de amor, de pai e filho conosco, e isso nos mantém firmes e obedientes, porque nós temos cada dia mais, né, quanto a gente vai orando e cultivando essa vida de oração, nós vamos ficando mais cientes do plano de Deus, da vontade dele, e a gente consegue caminhar nisso com mais clareza e sermos firmes e obedientes, confiando nele o tempo todo. Nós somos chamados a viver uma vida de intercessão constante por nossas famílias, igrejas, líderes e pelas nações. O crente precisa ser uma pessoa de oração. Nós que somos, uma vez que somos cristãos, salvos por Deus, que somos filhos de Deus, nós precisamos conversar com esse Deus. E só podemos fazer isso pela oração. E quando nós oramos e recebemos esse coração do Pai em nós e priorizamos a vontade dele, nós sabemos pelo que ele tem interesse. Nós sabemos o que ele deseja e por isso nós nos tornamos intercessores constantes da obra de Deus, do plano dele que vai acontecer, de avanço do evangelho, expansão do reino, de salvação das pessoas, transformação das nações, até que Jesus volte. Billy Graham, um grande evangelista, disse assim uma vez: o homem é mais poderoso quando está de joelhos em oração do que quando está empunhando as armas mais poderosas da terra. Que nós sejamos esse povo, o povo da oração, o povo da conversa de Deus, o povo que recebe palavra fresca de Deus, do céu, nós que recebemos as notícias, nós que já pregamos o evangelho, as boas novas, que sejamos esse o povo, que tem a arma mais poderosa em nossas mãos, a oração. A oração pelo que Deus está fazendo, recebendo dele então a proteção, recebendo vendo o avanço do reino e confiando na fidelidade de Deus. Eu quero te indicar para aplicação que durante essa semana, na sua caminhada, essa semana, você encontre alguém para ser a sua dupla de oração, que você converse com alguém, pratique essa oração, tanto pelo avanço do reino, por proteção, pela fidelidade de Deus, confiando na fidelidade dele. Faça isso em dupla, ore um com o outro para que se fortaleçam juntos. Escolha alguém da sua confiança, alguém que caminha com você, ou que você consiga ter essa conversa e tenha essa prática durante essa semana de oração, um pelo outro e também por esses propósitos aqui do plano de Deus. Quero te desafiar a você fazer isso ao longo dessa semana e tenho certeza que as respostas de Deus vão encorajar vocês na fé. Para indicação, o livro Cobertura Espiritual do nosso pastor Carlito Paz. É um livro muito importante a respeito de oração, de cobertura espiritual na sua família biológica e família espiritual, família da fé. Então adquira o seu também na livraria Inspire ou editora Inspire e aprenda mais sobre esse assunto. Agora eu quero também me direcionar a você que nos ouviu até aqui e que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você que ouviu esse estudo, que se sentiu impulsionado, encorajado a ter essa vida de oração, a conhecer melhor esse Jesus, esse Deus que te ama tanto, que você pode confiar, que tem a salvação nas mãos e que tem um plano para a sua vida. Você que deseja aceitar Jesus ou você que deseja voltar para Jesus e para a igreja, você que estava afastado por algum motivo, ou você que já caminha há algum tempo e deseja se batizar e ainda não se batizou, mas quer tomar esse passo na fé, declarar publicamente a sua dependência de Jesus, você pode escanear esse QR Code que aparece na sua tela agora e nos deixar saber da sua decisão, para que a gente entre em contato, te ajude nesse próximo passo, mas é muito importante, essa é a decisão que muda a nossa vida de fato. E você que ainda não tem um grupo da cidade, mas que deseja participar de um grupo, né? Esse estudo aqui que nós aplicamos, ele é feito também em grupo tanto presencial nas igrejas locais, quanto online para você que está em um lugar onde não existe uma igreja na cidade física ou um ponto de partida. Você pode escanear esse outro QR Code que aparece na sua tela para participar de um grupo da cidade. Nossa equipe vai encontrar para você o grupo mais próximo e o mais coerente com o seu perfil para que você participe conosco nos próximos estudos também em grupo, amém? Vamos orar por este estudo, vamos orar por todos os que tomaram uma decisão hoje, que Deus te abençoe, que você continue na sua caminhada de fé com Jesus, firme, confiante de que Ele te sustenta, de que Ele vai com você até o fim e que você cumprirá a missão que Deus te deu nessa terra, em nome de Jesus. Pai, obrigado por este estudo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos fortalece, que nos encoraja. Obrigado, Senhor, por ser um Deus relacional, que deseja
caminhar conosco de maneira íntima, que deseja conversar com a gente, nos ouvir e falar conosco por meio da oração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de te buscar em liberdade, de te adorar, de fazer parte do teu plano para essa terra. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um que nos ouviu. Que cada um agora seja impulsionado a este tempo de intercessão, que eles se tornem intercessores do Senhor para que o Evangelho continue avançando de maneira poderosa, de maneira ágil, rápida, como Paulo nos ensina. Que em nome de Jesus, todos aqueles que estão em algum lugar de dificuldade, de perseguições, onde o Evangelho tem algumas barreiras a mais para avançar, que essas orações agora abram portas e que ele alcance aonde ainda nunca chegou, em nome de Jesus, e vejamos os frutos disso para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que nos ouve, aqueles que decidiram hoje caminhar com você, Jesus, receber o Senhor em seu coração, ou retornar para a igreja, ou se batizar, que o Senhor os abençoe grandemente, que eles sejam acolhidos por essa família na fé, que eles se sintam partes da tua família e que eles vejam o teu agir na vida deles a partir de agora, transformando sua identidade, transformando o seu futuro, trazendo o plano de Deus que é bom, perfeito e agradável sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus, continue abençoando cada grupo da cidade que está participando, que eles continuem crescendo, multiplicando e que o Evangelho continue espalhando também por meio de cada vida em lares, casas, famílias, nas igrejas, na nossa cidade, estado e nação, para a glória de Deus. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.